Olá a todos, dando continuidade, nós estamos falando da espiritualidade, a dimensão espiritual no Ocidente, falando basicamente da espiritualidade de Jesus, né? Na aula passada, eu mandei o vídeo, alguém me perguntou, você leu o texto, mas eu não vi a Bíblia. Não, é que quando eu coloco, agora eu estou sentado, mas em geral eu coloco a Bíblia aqui num pedestal, tá? E aí eu vou olhando e bem em frente, só que não fica na frente da câmera. São recursos. É no meu estúdio, eu tive que criar um estúdio, né? Fazer o quê? Tá aqui na minha cozinha mesmo, né? Nessa época de coronavírus, e de tantas complicações, os professores tiveram que se inventar, né? Eu tenho também aqui do lado, tem um outro quarto, que eu criei um ambiente para as aulas para a FATEC. Então ali eu tem um outro computador com todo o material dos professores da FATEC e tudo, e ali é um outro estúdio. Aqui ficou especialmente para a UNAI, porque eu estou gravando lá, eu não preciso gravar lá sempre ao vivo. Então aqui eu gravo e à tarde, estou fazendo agora no período da manhã, e à tarde eu estou com os alunos no Zoom, na sala Zoom. Como nem todos conseguem acessar esse sistema, então a gente decidiu gravar, só que gravando é muito diferente do presencial. Porque no presencial a gente tem um monte de recurso, então 20 minutos aqui significa 2 horas no presencial, tá certo? Então, falando de Jesus, estou aqui no meu estúdio, desejo a vocês tudo de bom e vamos para mais uma aula, mais uns 20 minutos aí, falando de Jesus na espiritualidade de Jesus no Ocidente, tá? Eu começo com uma frase, lembrando aqui, de Jesus, quando ele falou, olhai os lírios do campo. Essa conexão com a natureza, né? Essa dimensão do amor, da natureza, do respeito que Jesus sempre manifestou à natureza e todo tipo de natureza. A natureza, quando a gente pensa nas árvores, nos animais e na natureza humana, tá? Então, este amor do qual nós falamos na aula passada, de Jesus, falamos do Sermão da Montanha e tudo, vemos que ele se manifestou no seu comportamento voltado para a natureza, como obra de Deus. E principalmente para com a mulher, que era violentamente discriminada na sua época, conforme um pesquisador italiano, Maggi, ele tem um livro que ele vai falar sobre a questão de heresias e tudo, e nesse livro eu encontrei vários trechos como Jesus está próximo das mulheres. Jesus mostra com o seu comportamento que a natureza, ao invés de ser um inimigo de Deus, como no dualismo, tá? A natureza como inimigo de Deus, a natureza humana, eu estou falando agora, tá? Como no dualismo. O que quando eu falo dualismo, é aquela ideia que está em nós e de divisão. Corpo, aqui está o corpo, aqui está a mente. Então, o cérebro como se fosse algo separado do corpo. Tá? Então, você tem a alma, você tem o corpo. E nós já vimos dentro da filosofia que a alma como morada, o corpo como o lugar onde a alma mora. Então, o corpo é a morada da alma. E isso cria essa divisão constante, de separação. Dualismo é como se a gente separasse a noite do dia, o feio do bonito, o alto do baixo, e não percebesse que é uma continuidade. Que um depende do outro. Para que exista a subida tem que ter a descida. Se não existir a descida, a subida não existirá. Se não existir a noite também, então um dependendo do outro. Então o que é contraste, na verdade, é só complemento. Então o dualismo de Descartes separou a mente do corpo, do pensar, penso logo existo. Quer dizer, a gente fala, eu falei muitas vezes da importância do pensamento, do pensar e tudo, mas a gente sabe
que as emoções hoje falam da inteligência emocional. Então o pensamento hoje já não passa a ser mais a única coisa importante, sempre foi, o aluno é bom em matemática, maravilha, ele é inteligente, a gente fala, nossa, como é inteligente, nunca ninguém pergunta como ele é sensível, como ele é amoroso, como ele é carinhoso. Isso parece não ser qualidades positivas, mas quando a gente precisa de um carinho, a gente precisa de um abraço, de um amor, a gente nunca pergunta, nossa, como ele é inteligente. Sei que a inteligência é fundamental, não tinha dúvida. Imagino sem a inteligência, mas a inteligência tem vários graus também. Se for muito inteligente também atrapalha. E também se for muito inteligente emocionalmente, não sei se tem inteligência para emocional, mas se fosse uma pessoa extremamente pegajosa, bom, para mim não seria legal, né? Ser abraçado o tempo inteiro, acho que eu não ia gostar. Bom, continuando aqui, né? Então Jesus mostra que o seu comportamento com a natureza, ele coloca a natureza como amiga e não como inimiga. Não como no dualismo, né? Que separa as coisas, o bem e o mal. Como Zoroastro fez. Zoroastro antes de Jesus, em algum momento eu vou trazer alguma coisa de Zoroastro, né? Que ao mesmo tempo que eu acho legal, eu acho que essa ideia bem definida do bem e do mal, que criou o demônio, aí que Nietzsche talvez tenta esclarecer, mas quando não dá para entender muito Nietzsche também, não é fácil entender um filósofo alemão, um pensamento muito elaborado, mas não é fácil. Ele fala também de Zoroastro, tem um livro, né, sobre isso. E aí esse dualismo que perpetua na nossa sociedade, que divide, que coloca, eu ia falando que coloca PT e PSDB, não é bem isso mais, né? Agora a gente nem tem nem PT, nem PSDB, não sei mais. Então quer dizer, mas continua a ideia, eles e nós. E a gente sempre pergunta, mas eles quem? Nós quem? E sempre parece que alguém tá brigando com o outro é o inimigo constantemente. Quer dizer, e aí nós não percebemos que nós somos um contínuo. Eu também faço parte desse movimento. Tá? Não estou fora, eu estou no planeta. Então, quer dizer, a continuidade. Lembra que eu falei, né? Subida, descida, uma coisa dependendo da outra. Tá certo? Para existir a Globo, tem que existir outras. Para existir isso, tem que existir outro. E assim, essa harmonia, que deveria ser o equilíbrio, ela não existe, pelo menos nesse momento. A gente espera que um dia sim, e que esse dualismo que a gente possa perceber, que o outro não é perfeito, mas eu também não sou, e que nós buscamos o equilíbrio juntos. Olha aí, candidato, presidente, brincadeira. Bom, continuando, que é o que interessa aqui a nossa aula. Então esse dualismo, ela é pelo contrário, a espiritualidade, a maneira de ver de Jesus. Um caminho, a natureza então, né? Ela é o contrário, um caminho para ir a Deus. E assim ele diz, olhai os lírios do campo e as aves do céu. Aqui eu estou com a Bíblia aqui, tá? Aqui eu coloco numa posição, fica mais fácil. Do campo e as aves do céu. Em geral, como este exemplo em seu discurso, costumava usar de parábolas, comparações, parábolas, tiradas da natureza, para dar a entender a sua mensagem. Aliás, eu preciso perguntar para a minha professora, que é uma doutora especialista em metáforas e parábolas, porque às vezes eu confundo metáforas com parábolas. Tá? Tenho que entender melhor. Talvez em algum momento ela tenha ouvido a minha aula ou tenha visto a minha aula e fale, está falando errado. Isso é metáfora, isso é parábola, isso é um símbolo. Então, quer dizer, é aquela confusão que a sociedade faz entre mito, parábola, símbolo, quer dizer, metáfora, e eu também, mesmo como professor, a gente às vezes confunde as coisas. Mas tá bom, prometo que vou perguntar a ela. Seguindo,
Vou citar como se fosse uma metáfora ou uma parábola. Não, vamos para metáfora. Se estiver errado, a gente volta. Porque, na verdade, aqui não está fazendo muita comparação, né? Eu vou citar um trecho de um monge que ele sai com os discípulos e para poder falar um discurso para os discípulos. E ele escolhe um ambiente talvez agradável, embaixo de uma árvore e tudo. E aí ele fala, os discípulos perguntam, quando é que vai ter o discurso, né? E aí o monge vai dizer a eles mais ou menos assim. Então o sermão já foi proferido. Confirmando esse modo de pensar não dualista de Jesus sobre a natureza, Campbell é um escritor e nos seus relatos ele fala que uma vez um mestre zen parou diante dos seus discípulos prestes a proferir um sermão. Mas no instante em que ele ia abrir a boca, um pássaro cantou. E ele disse, o sermão já foi proferido. Quer dizer, às vezes a gente espera um monte de palavras e o sermão já foi proferido. O pássaro cantou. Pode ser que os discípulos não prestaram atenção, mas o discurso, o sermão já foi proferido. Quando de manhã você abriu a janela e olhou para a Serra do Itapetí, no caso aqui em Mogi, a Serra do Itapetí, eu olho aqui, abro a minha janela e todo dia dou uma olhada na Serra do Itapetí e agradeço por ver essa maravilha. E você pergunta aí, Senhor, fala alguma coisa. Ele fala, tá aí. Você sai caminhando e de repente encontra tanta gente, alguém, e fala bom dia. Você fala bom dia. Oh, Deus nunca fala comigo. Acabou de falar. Quer dizer, é isso que esse simbolismo, essa simbologia, então, de poder observar a natureza. Jesus sempre focado na natureza. Agora, com relação às mulheres, né? Especificamente, né? Jesus e as mulheres. A mulher naquela época, talvez muito mais discriminada que hoje. Quer dizer, porque hoje a gente não olha para a mulher como na época de Jesus, como se fosse o princípio do mal, a provocadora do pecado. Jesus a acolheu rompendo assim com as barreiras existentes. Hoje, não sei, talvez, mas a mulher ainda continua sendo um símbolo no imaginário das pessoas, voltado para a questão da sexualidade, do sexo, mas naquela época era muito pior. Aliás, na Idade Média também, a mulher não podia manifestar nem as complicações do seu corpo, de uma menstruação, que no momento de menstruação, ou nas mudanças hormonais do corpo, tinha alterações, e muitas vezes isso era interpretado como obra do demônio. Que hoje nós não temos isso, eu espero que não, né? Apesar que a gente vê cada coisa ainda que é assustador. É assustador o tamanho da ignorância. Eu já falei em alguns momentos nas minhas falas que Deus me perdoe da ignorância. Porque quando eu falar alguma coisa em relação ao outro, eu tenho que pedir perdão pela minha ignorância, porque, em geral, a ignorância é ignorar, é não conhecer. Eu ignoro isso. Tem gente que é tão ignorante que ignora que é ignorante. É até confuso de falar, né? Então a ignorância, como um pensador, poeta, mais poeta argentino, Facundo Cabral, ele falava, né? Que a ignorância é um pecado. Porque o conhecimento, a gente tem o direito e tem o dever de buscar o conhecimento. Tá? Em Campbell, eu tenho esse livro aqui,
ele trabalha muito com a questão do... eu falo Campbell, é uma palavra, um nome em inglês, pode ser que até seja outra pronúncia. Ele fala muito da simbologia, né? Ele reconhece que na existência do mito bíblico de Adão e Eva, a existência de uma interpretação negativa da mulher, como provocadora do pecado. E outra, entenda uma coisa, quando eu falo mito, a palavra mito não quer dizer mentira. É que as pessoas falam, você está falando que o Adão e Eva é um mito. Não, é uma alegoria, é uma forma de contar aquilo que existe. O homem e a mulher estão aí. Então, quer dizer, em algum momento o escritor sagrado, o hagiógrafo, ele vai falar do mito, vai contar essa história como deu o processo do surgimento do homem. Aliás, tem outros mitos na história, se formos buscar na história dos Chavantes aqui no Brasil, nós vamos encontrar que eles também têm uma explicação da origem da vida. Se nós formos para outras culturas da Índia, do hinduísmo, nós vamos encontrar também outras formas de explicar a origem do homem. Quer dizer, dentro do ambiente religioso. Porque dentro do ambiente científico sabemos que não é assim, que é o processo evolutivo. Que aí nós já vimos em outras aulas, né? Vocês podem retomar isso, como se deu esse processo da evolução do homem e que nós evoluindo ou regredindo. Evoluindo ou regredindo, porque se o nosso cérebro, quando a gente fala evolução, a gente está pensando na capacidade de pensar, de criar coisas e tudo, né? E que está tudo na natureza, nós vamos descobrindo aquilo que já está na natureza. Então, quando eu falo do mito, o mito enquanto verdade, vamos esclarecer um pouquinho mais aqui para não ficar confuso. Eu acho que ficou um pouco confuso. Se ficou confuso para mim, certamente está confuso. Vamos imaginar aqui no Brasil, rapidamente, nós temos o jogador, esqueci, Edson Arantes do Nascimento. Conhecem? Famoso Pelé, tá certo? Se nós olhamos o Edson, a vida dele, talvez a gente possa falar, nossa, mas ele não é perfeito. Aí você vai tentar lembrar do filho, vai lembrar da situação dele, fala, nossa, mas ele não é perfeito. Ele talvez não seja nunca um mito, por causa dessas imperfeições. Mas o Pelé, o jogador, já é mito em vida. Porque quando a gente for falar de um jogador, a gente vai falar que existiu essa pessoa, o melhor jogador do mundo. Claro, para os argentinos, certamente, se eu fosse argentino também, eu não ia achar que o Pelé é o melhor jogador, porque o Maradona, sensacional, não tiro esse mérito dele, porque às vezes eu tenho aluno argentino. E aí eu concordo, é claro que é o amor que está no meu coração, o meu time é melhor que o outro, mesmo que ele esteja na segunda, na quinta, se é que tem quinta divisão, a portuguesa. Não sou torcedor especificamente da Portuguesa, mas sempre gostei. Morei ao lado ali do campo da Portuguesa, no Canindé. Então tinha um carinho, e por causa das origens portuguesas, nossas do Brasil toda, e Rodrigues, Silva e tudo, né? Então tá lá um pezinho em Portugal, o carinho pela terrinha, né? Mas voltando, então, o Pelé, ele acaba sendo um mito, porque ele existiu, ele é real. E o homem existe, então ele é real. Por isso a gente fala o mito da criação, tá certo? Não é mentira. É que quando a gente fala mito, as pessoas pensam em mentira. E não confunda outros mitos. O mito da caverna, que aí é uma outra alegoria, mas é para mostrar também que o homem, quando ele sai da caverna, ele vê a luz. E aí ele não volta para a caverna, ele só volta para a caverna para tirar quem ficou na caverna. Porque ele viu o conhecimento, ele viu, ele sentiu, ele apreciou, ele entendeu, ele quer que o outro venha também para o conhecimento. Então, essa mulher, como Campbell fala, a provocadora do pecado, ela que vai lá e entrega a maçã, né? Aliás, eu tenho maçã. Aí, ó, tá vendo? A gente continua tendo maçã.
Podia ser o tomate, né? Mas a brincadeira, né? É que o pessoal às vezes coloca como sensual a... o morango, né? A maçã não vejo como sensual, mas é um... podia ser mais atrativo, né? Mas é uma brincadeira para a gente distrair. Vocês sabem que eu sempre brinco em sala de aula, né? E o tomate, esse tomate vermelho, lindíssimo, podia ser mais atrativo, mas não tinha tomate naquele local. Então, usa o tomate, a maçã, como diz, provocar o pecado em Adão. Tá certo? Então, vemos, porém, que Jesus, dando continuidade a essa mulher, que é provocadora do pecado, Jesus tem especial amizade. Aqui a gente vou citar, por exemplo, especial amizade com quem? Com Marta, que vocês vão ver. Deixa eu ver aqui, um segundinho, eu coloquei aqui. Bom, está lá em João, capítulo 11 e 5, tá certo? E aí vocês podem conferir isso. Espero que o óculos, tem que tirar o óculos aqui. Bom, aí também vamos ver a conversa com a samaritana à beira do poço, né? Aí outro trecho que adoro esse trecho, porque a samaritana, ela não é uma judia, ela está na Samaria. E Jesus vai até lá no território que não é permitido, praticamente não tem relação. O judeu não tem relação com o samaritano e ele vai até lá e cria essa relação. João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. E deixa que Madalena banhe seus pés com o perfume precioso e os enxugue com seus cabelos, acrescentando ainda estas palavras: eu declaro a vocês, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Aliás, dá a impressão que a aula está começando, mas já passaram 22 minutos e eu não quero prolongar tanto. Então eu quero que vocês busquem lá na sua Bíblia também e possa ir refletindo comigo, entendendo. E também se tiver pergunta, porque quando eu falo assim, talvez por muito tempo você ouviu falar sobre a alegoria, o mito de Adão e Eva. E aí, talvez o padre, o pastor ou alguém disse para você, não, isso não... Bom, interpretações. Se você não estudou a evolução do homem, e tem aí, é a criação. Você acredita na questão da criação e não na evolução. Então, isso para mim não vai fazer diferença, porque eu consegui perceber muito mais Deus na minha vida, eu consegui ser muito mais cristão, percebendo e acompanhando o processo evolutivo. Porque quando eu falo de evolução, as pessoas imaginam que tirou Deus da história. Ao contrário. Ao contrário, a ciência não tira Deus da história. É como se perguntasse assim, o ateu não acredita em Deus. Mas o fato de não acreditar em Deus não quer dizer que Deus não existe. Você pode não acreditar no presidente, mas ele continua existindo. Você não pode não acreditar que exista um mar, mas o mar continua existindo. Você pode acreditar que a Terra é plana, porque você não acredita na ciência, mas a Terra, você vai ver que o formato da atmosfera, da biosfera, tudo faz o formato de um círculo. Claro que quando você olha a Terra cheia de curva, mas não é esse, é o planeta. É que você está imaginando que quando fala Terra, você está pensando na Terra. Nós estamos falando do planeta. Você pode falar assim, não existe a Lua. Talvez para mim ela não exista mesmo, porque eu nunca fui lá, mas eu vejo, então falar a Lua existe. Agora,
O Sol também existe porque eu vejo. Ele está a 150 milhões de quilômetros, mas eu vejo, ele existe. E Plutão, Júpiter, e as galáxias, bilhões de galáxias. E nós, nada no universo. Se eu falar elas não existem, vai ser indiferente, ela continua existindo. Então o ateu fala, não acredito em Deus. Só o fato dele falar, não acredito em Deus, ele já está admitindo que existe um Deus. Porque poderia falar, não sei do que você está falando. Quer dizer, isso não diz para mim. Mas eu estou fazendo uma brincadeira com o ateu vai falar, caramba, não é bem assim. Eu acho que o ateu talvez seja uma forma inteligente de acreditar em Deus, porque não uma forma inteligente de acreditar em Deus. Eu já escutei isso, acho que foi meu pai que falou para mim, porque ele não fica discutindo essas coisas. Ele vive a vida. Porque se você... Aí quando você chega perto do ateu, e eu falei que não ia prolongar, estou prolongando, e ele vê, e você vê o ateu cuidando de uma pessoa no hospital, um médico que é ateu, você vê um médico que é cientista lutando para encontrar a vacina, para salvar a humanidade de um vírus. E aí você fala com ele, fala, não, eu estou fazendo o meu trabalho, estou construindo a minha história, tudo. Aí você vê que aquele médico é dedicado, amoroso, os enfermeiros e tudo. Aí vem o outro que fala que é extremamente religioso, mas é massacrador, humilha tudo. Aí você pergunta, né? O que é ser ateu? E o que é evolução? Então, eu posso ser criacionista, sim, não tem problema nenhum. Mas eu consegui a harmonia de perceber a evolução e perceber Deus em cada processo, e perceber o Criador, que vai lentamente propiciando ao homem que nós possamos conhecer a natureza, conhecer a criação, conhecer outros planetas, conhecer o universo, e se nós abrirmos os olhos os olhos e os corações, certamente vamos perceber Deus de uma forma mais ampla, muito além da Terra. Aí podemos até entender as palavras de Jesus. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. E que não é aqui só na Terra, pode ser em diferentes lugares. Obrigado pelo devaneio que eu tive que fazer agora, mas ainda mesmo fica com o coração angustiado, tá bom? Como eu ia falar, namastê, tudo de bom para vocês. Na próxima semana continuamos falando de Jesus e vamos falar sobre o princípio do mal. Ai, ai, ai.